comunicando com o seu canhão de audiência, meu amigo, minha amiga, que está almoçando aquele belo almoço, né? Falaram que os almoços depois das 3 alguma coisa, né? Fazer o quê, né? São os nossos do ofício, né? Como sempre. E hoje nós temos a honra, mas porém, o que acontece agora no lugar da tempestade? Convidados especiais. Convidados especiais. E ela é uma convidada muitíssimo especial, porque né, tem um know-how muito grande na sua função, que é exatamente secretária executiva, colocar o óculos, então de repente eu vou lamentar, né, porque o negócio está difícil. Secretária, olha a extensão do órgão aqui, do CIDES. Secretário Executivo do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. CIDES, né? Sabe o que é CIDES? Não sabia não? Estou sabendo agora. Ok. Conosco hoje, então, pela primeira vez no ar, notícias da Cristina Martins, ela que atualmente está em Uberlândia, mas atende toda a região do Pontal do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, também com o consórcio CIDES. Boa tarde, prazer em tê-la conosco aqui pela primeira vez na RadioAI.com, aqui aquele sistema, né? A rádio ligada pela rede mundial de computadores. Né? Quem está com a rádio normal não nos ouve, é só pela internet, pelo telefone, pelo tablet, enfim, por aí vai. Mas, obrigado pela presença e uma bela tarde para você, Cristina. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Mais próximo do microfone, show. A organizar para você aqui. Bom, Agora sim. boa tarde, obrigada pela oportunidade mais uma vez. É sempre um prazer estar com você, Newton, que abre oportunidade para que todos, né, coloquem os seus pontos, seus trabalhos, né, as diferenças que a gente desenvolve na região. Bom, falar um pouco do consórcio, para explicar, né, eu acho que as pessoas... Porque o pessoal fica assim, o que é CIDES? O que é o consórcio CIDES? Então vamos começar desse princípio para poder depois a gente ir estendendo mais aí. Isso, porque existe uma tradição de consórcios, né, de consórcios privados, né, que todo mundo sabe do que se trata, e dos consórcios que atendem o setor público. Antigamente eram mais comuns os consórcios privados de saúde. Então, quando se fala nisso, todo mundo sabe que existia ali um braço que atendia os municípios em alguns aspectos que eles não conseguiam trabalhar sozinhos. O consórcio público, ele é um consórcio que tem uma origem, vamos dizer assim, um pouco diferenciada, porque existe uma lei específica, né? A Lei 11.107, que é de 2005, e que está completando aí seus 15 anos de existência, ou seja, é um instrumento novo, se a gente for pensar no aspecto jurídico. O decreto regulamentador, né, que é de 2007, que norteia como se define algumas coisas na lei, ele norteia como se executar esses artigos da lei. Bom, o consórcio público, ele é um instrumento legal, um instrumento com a capacidade de fazer uma gestão associada aos municípios consorciados, né? Então, existe alguns critérios assim, legais para poder você fazer parte. Primeira coisa é a criação, né, do consórcio, no aspecto legal dele. Então, você tem os instrumentos legais de criação. E na sequência, que eu acho que é o mais importante do entendimento, é que existe uma aprovação para cada município entrar. Ele passa, o gestor municipal passa para aprovação da Câmara Municipal, com estatuto, mostrando quais são os nossos objetivos, quais são as nossas funções, o que a gente pode atender esses municípios. Aí, além do prefeito, o gestor querer fazer parte, aderir ao consórcio, tem que passar pela aprovação da Casa de Leis. Exatamente, porque é dessa forma que é definido na lei, para poder validar a participação de qualquer ente dentro da estrutura do consórcio. Agora, sim, em cima dessa questão, Cristina, o consórcio, o CIDES tem encontrado durante esses 15 anos alguma dificuldade em ter a parceria dos municípios, prefeituras, a adesão ter sido na maioria dos municípios, ou ainda está aí uma coisa que você tem que buscar mais, conquistar essa adesão para o consórcio? Então, se a gente for pensar que o consórcio existe desde 2003, os nossos municípios se mantêm no consórcio, né? Os prefeitos entram naquelas demandas de políticas públicas que nós desenvolvemos lá, que é de interesse do município, ninguém é obrigado a participar de todas as ações em conjunto. Mas, se a gente for pensar num panorama geral de Brasil, a gente existe consórcios, por exemplo, no norte de Minas, em outros estados, nós temos consórcios com um número muito maior, chega a ter 80 municípios consorciados. Tamanho é
a capacidade técnica a extensão do que o consórcio pode fazer, né, pelos municípios. Hoje o CIDS conta com 19 municípios consorciados. E quantos existem nessa região que poderia... Não, tem vários outros municípios que poderiam se adentrar. Eu não vou fazer Mas hoje tem mais municípios fora do consórcio do que no consórcio, não é? Não, na nossa área de atuação não são muitos que estão fora, não. São poucos. A maioria estão no consórcio. A maioria estão no consórcio. Né? E então, os benefícios do consórcio público, né, como ele é um ente consorciado, ele tem um status de autarquia do município. São vários benefícios? São vários benefícios. Eu vou citar alguns, porque às vezes até pode confundir o ouvinte do que se trata o instrumento. Mas, por exemplo, nós desenvolvemos as demandas de políticas públicas que os municípios têm alguma dificuldade técnica, né, que são, às vezes, serviços caros, serviços de difícil execução. Então, a partir da demanda dos municípios, a gente tem critérios de desenvolvimento do trabalho, como assembleias, aprovação, orçamento e tudo, né, para você ter um conjunto ali de coisas que baseiam o seu serviço, o seu trabalho posterior. Quando você fala de demanda do município, é claro que cada município tem suas demandas diferentes, não é? O que é necessário para Itu tal, de repente para Santa Vitória não é. São questões de demandas diferentes mesmo. São demandas diferentes, mas tem aquelas que são comuns. O consórcio ele não trabalha para um ente específico, porque a função do consórcio é unir, né, os interesses que são comuns, desenvolver em parcerias, quer dizer, quando você tem mais municípios para desenvolver uma ação, seja ela de qualquer natureza, você tem um único corpo técnico para atender essa demanda. Se torna uma ação mais fácil? Sim, é bem mais fácil, porque você dilui os custos, você tem uma equipe mais capacitada, você pode ter uma equipe melhor, mais efetiva na ação propriamente, né, que desenvolve. Por exemplo, o consórcio pode fazer licitações compartilhadas para os municípios, o consórcio pode desenvolver serviços públicos para os municípios e para que isso aconteça, a gente tem que ter uma necessidade, né, dos municípios para isso e no mínimo, assim, para a gente começar um projeto pequeno, mas para que possa ser aprovado e que possa ser começado, a gente precisa de 2 municípios. Assim, felizmente o CID sempre tem uma adesão boa para os projetos que a gente desenvolve, porque a gente tem municípios de porte muito pequenos e que precisam desse auxílio, desse instrumento como uma forma de execução. A gente sabe que o gestor sempre está com muita demanda na prefeitura, tem as questões internas, tem as políticas que já são desenvolvidas ali diariamente, continuamente, e que tem novas demandas que a gente sabe que tem vindo muito para a ponta para o município, a responsabilidade de muitas políticas públicas, né, que chegam e que ficam ali para que seja executada diretamente pelo município. A gente sabe que os recursos são escassos, nem sempre chega na ponta. Ou também, às vezes, a gente não consegue, um município sozinho, fazer um projeto que chegue a ser aprovado e que o recurso venha. Às vezes tem essa dificuldade técnica. E o consórcio vem como um instrumento para suprir essas demandas, né? Então, tem muito benefício, eu falei poucos deles, mas tem inúmeros benefícios. Você tem basicamente um aliado, um parceiro do município, indiscutivelmente em termos de trabalho para a execução de projeto, da própria execução da meta em si, né? Sim, exatamente. Agora, em relação a esse trabalho, eu não sei se tem até onde do meu conhecimento, aquela questão parece que foi esse ano passado, não me recordo, aquele selo de qualidade que foi, através do consórcio, que foi implantado para o produtor que mexe com o derivado do leite, enfim, esse pequeno homem do agronegócio que tenta sobreviver com sua pequena fábrica de, né, enfim, de repente uma fábrica de doce, tem um negócio aqui, enfim, são várias. Sim, esse é um projeto interessantíssimo. É um dos principais projetos do consórcio. Hoje eu vejo como nosso principal carro-chefe, porque ele é um serviço contínuo que os municípios precisam prestar para seus pequenos produtores ali, para a legalidade dos produtos, para a questão da segurança alimentar, para a questão do direito do consumidor de comprar um produto de qualidade. Então existe a necessidade da gente acompanhar, ver se tem boas práticas, né? Só que esse é um serviço onde aquelas pessoas que trabalham com produtos de origem animal busca
né, no Serviço de Inspeção Municipal CIDES, a orientação, todo o caminho que ele tem que percorrer para que ele seja legalizado dentro daquilo que é a atividade principal dele, ou que ele, né, desenvolve aí de produtos alimentícios de origem no animal. caso. E aí, para comercializar, para ele vender no supermercado, para ele vender em algum ponto comercial, ele precisa desse selo, não tem como ele fugir. Agora, o consórcio atua só na questão de oferecer o selo de qualidade para esse produtor, ou ele atua também na parte da comercialização? Como é que funciona? Não, na verdade, o serviço de inspeção, ele é um serviço voltado para acompanhamento da produção, né, do produto, para a gente ver se ele cumpre os critérios de higiene, de boas práticas, as barreiras sanitárias necessárias. Lá na origem mesmo, na origem, isso. Se a gente pensar, por exemplo, para fazer uma analogia, nós temos a vigilância sanitária, que é aquela que é responsável pelo produto na prateleira do supermercado. Então ela vai lá e vê se está vencido, se está dentro das normas, se tem selo e tudo. É um parceiro nosso porque ele é um braço do mesmo serviço, ele é a ponta do serviço. Parceiro fiscalizador, no caso. No caso. E o Serviço de Inspeção Municipal, ele está na ponta, ele está na produção, ou seja, não adianta a matéria-prima vir descontaminada, né, do fornecedor e na hora da produção ela ser contaminada, né? Então são serviços que se complementam. Tudo interligado, né? Tudo é interligado. Mas aí, em especial, aumenta a capacidade desse comerciante, desse pequeno produtor que entende que já tem um mercadozinho, que ele precisa formalizar, que ele precisa colocar na prateleira do supermercado, ele vai ampliar o mercado dele. Uma das vantagens do Serviço de Inspeção Municipal do CIDES é porque, assim, de início, porque o Serviço de Inspeção Municipal, o próprio nome diz, ele é um serviço que se fecha dentro dos limites do próprio município. Ou seja, se aqui existe um produtor de linguiça com selo sim, ele vai poder, até então ele só poderia vender aqui dentro, ele não poderia vender em Gurinhatã, Santa Vitória, por quê? Tem uma ilegalidade, o serviço no Ministério da Agricultura ele é reconhecido dessa forma. Mas nós trabalhamos muito nos bastidores, eu me orgulho muito disso, porque inúmeras vezes participei em movimentos de fazer com que o Ministério entendesse a importância dos consórcios públicos, a legalidade da nossa atuação, e hoje existe um decreto, né, federal que entende isso dessa forma e que a gente hoje pode trabalhar dentro do consórcio com os limites de município do consórcio. Então, a vantagem... Tem três ganhos, me parece, né? A condição de aumento de produtividade, a condição de ter um selo de qualidade e a expansão na comercialização dos produtos também. Sem falar que ele sai da informalidade e ele fica livre de ter mercadoria apreendida, né, de ter multas, de ter o estabelecimento dele totalmente lacrado e tudo mais. O que eu ia complementando aí na nossa fala, colocar é o seguinte, o Serviço de Inspeção Municipal CIDES ele se tornou uma forma dos municípios que tiverem ali as suas microempresas, suas pequenas empresas, suas pequenas fábricas de produtos que se legalizam, ele já vai ampliar o mercado dele no primeiro momento que é o Serviço de Inspeção Municipal, quando ele tem o selo, né, quando ele está autorizado, porque é um processo também, ninguém chega ali, bate na porta e sai com o selo na mão, existe um processo de acompanhamento, de percepção, se as regras sanitárias estão sendo ou não cumpridas. E quando ele consegue esse selo, ele passa a comercializar dentro dos 19 municípios do consórcio. Isso já é classificado, isso já é entendido. Esse pessoal pode, de repente, criar alguma associação, fortalecer o movimento também ou não? Sim. Por exemplo, existe uma dificuldade, por exemplo, de abate de frango, pode ter uma cooperativa para que as pessoas ali, cada produtor tenha ali seu espaço. Vai vender em grande escala também? Sim, dá para fazer. Isso até é uma coisa que aqueles que tiverem interesse, pode procurar o Serviço de Inspeção Municipal, que o Polo Ituiutaba fica dentro do Parque JK, existe uma sala específica de atendimento, só consultar. É a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. A gente tem um serviço agora, a atuação é do CIDES, não é mais da Secretaria Municipal, por isso que existe essa prerrogativa daquele que consegue o selo, os produtos que têm o selo de serviço de inspeção sim, que possa ser comercializado nos municípios que são pertencentes ao consórcio. É interessante porque essa pergunta sua me remete ao seguinte, se algum empresário, algumas pessoas que têm
interesse em fazer uma cooperativa ali desses produtos e tudo, procura o serviço, pede uma orientação, tem o Rodrigo Heitor, né, tem o pessoal técnico lá que atende, que conversa, que pode orientar, que pode dar uma direção, porque é muito ruim para o pequeno empresário ele investir numa estrutura errada. E trabalhar individual é muito mais difícil, porque quando você tem um sistema, aliás, não sei se você concorda comigo, já é um levantamento de até o tempo em que hoje no Brasil uma das grandes saídas para se sair da dificuldade é o cooperativismo, quer dizer, você associa o meu trabalho com o seu, de repente, vários produtores e cria uma cooperativa, uma associação, enfim, então você passa a ser muito mais forte. Sim, com certeza. Tem tempo de competição no mercado. Sim, para colocar os produtos no mercado, para estar dentro da legalidade, para fazer um rateio desses custos, né? Eu sou muito favorável a essas parcerias, sempre. A partir de agora, são meio-dia e 50 e... não enxerga, 51. Meio-dia e 51, o cara tirou óculos não enxerga, porque eu vi sofrendo, vai sofrer para lá. Mas, assim, os projetos futuros, o que o CID está trazendo a partir? Já estamos praticamente fechando um ano de pandemia, uma dificuldade, quer dizer, exatamente foi eu imagino que foi um transtorno também para você, na condição de secretária executiva, passar esse período de 6, 7 meses praticamente sem muita atividade, teve que ficar meio que estagnado um pouco, mas enfim, a pandemia vai ganhando outros rumos. Quais são os próximos projetos e o que o CID tem para apresentar a partir de agora? Então, muito pertinente essa sua colocação, porque desde o início, eu e minha equipe, nós nos reunimos e decidimos que a gente não faria home office, que a gente não mudaria os trabalhos, que a gente continuaria. E nós fizemos assim, movimentos internos até da parte financeira, orçamentária, readequamos as realidades que... Teve que mexer muita coisa? Foi complexo? Eu não fui Não é complexo. A gente deu uma enxugada nos repasses para os municípios, até porque quando você Mas o CID não move enxuta, não tinha problema. Sim, não tinha problema. Mas eu falo assim, a gente remanejou de forma para o orçamento do ano subsequente, de 2021, a gente ainda conseguiu, com todos os projetos que eu vou te falar aqui agora, ainda reduzir em 30% o valor final de repasses para poder colaborar. Acho que a função nossa é essa, de trabalhar sempre o que é melhor para o município, buscando da melhor forma, sem prejudicar os trabalhos, fazer uma equação aí que atenda a todos. Eu vou ver depois se eu consigo uma equação financeira para a gente fazer parte desse projeto de negócio que está feio a coisa. Você está vendendo almoço com ela. Pensa, no início da pandemia a gente já sabia que o ICMS ia cair, que os repasses do FPM iam cair, a maioria dos nossos municípios sobrevivem desses recursos, Então, foi por isso que nós fizemos esse trabalho interno. E nós não paramos em momento nenhum, porque os projetos, eles existem. A gente usou muita ferramenta de reuniões virtuais, com várias pessoas, vários projetos já estavam encaminhados. Você trabalha com projetos assim, tipo a curto, médio, longo prazo? Qual que é a dinâmica desse sentido aí? Sim, nós temos alguns projetos aqui que eu vou te falar, por exemplo, existe um trabalho que nós desenvolvemos nesse meio tempo aí da pandemia, que foi participar de um edital da Caixa Econômica Federal, que trata da gestão de resíduos sólidos urbanos, que é um negócio muito sério. Assim. Muito sério, todos os municípios, em menor ou maior escala, têm problemas com essa gestão de resíduos. E a gente foi habilitado tecnicamente para poder participar de um estudo onde todos os municípios participantes vão ser analisados. É um projeto bacana porque existe um fundo, que é um fundo da Caixa Econômica Federal, em que reverte em projetos. E essa chamada era exatamente... O dinheiro está parado lá, então tem que ser destinado a alguma coisa. Exatamente. Então, esse custo desse levantamento, dessa análise, desses projetos que envolvem muitas peculiaridades, muitos serviços que são caros, de técnicos da área que são caros, são todos custeados pela própria Caixa. Então fomos habilitados, lógico, nós estamos aí aguardando assinatura de contrato, outros mandamentos aí. Para o próximo ano, talvez, ou não? Sim, esse é um projeto que não é um projeto, você falou de prazos, esse é um projeto de longo prazo, porque ele, apesar da importância dele, por exemplo, só para os estudos, renovações dos planos, entendimento, logística, levantamento de quantidade de resíduos gerados em cada município, todo o mapeamento, ele vai custar em torno de uns 10 milhões. É muito dinheiro para o município dispor para um estudo preliminar.
Tudo isso foi ser custeado pela Caixa até então, né? Nós estamos habilitados, vamos contar que isso caminhe bem, né? É um projeto, um sonho nosso. E a partir de então, com esse resultado, se estuda, lógico, tem a anuência dos prefeitos, a concordância dos prefeitos, né, no decorrer do processo. Mas só para esse estudo preliminar, a gente imagina uns 3 anos. Né? Então é um tempo só de estudo, só de estudo. Sem entrar em execução. Sem entrar em execução. E posteriormente, com a análise, com o aceite dos prefeitos, com toda a estrutura, estudo e tudo mais, será proposto ou uma PPP ou uma concessão pública. Porque também tem aquela questão política, né? Você começa na gestão de um prefeito, aí termina o mandato, um começou a executar o projeto, aí o outro chega e fala, não me interessa. Então rebota tudo, às vezes você deixa a gente tem essas dificuldades. Assim, eu sou muito feliz nesse sentido. O mundo político é muito eu acho que antiético, porque alguém começou um negócio, outro chega, não, esse aqui não me interessa, não foi o outro. É uma ignorância administrativa, diria. Mas assim, felizmente, eu acho que os prefeitos que têm passado, né, do tempo que eu estou dentro do consórcio até o presente momento, eu acho que agora são bons candidatos em vários lugares, né, vários dos nossos municípios, se não todos. Alguns, provavelmente, os prefeitos continuam, outros sucessores, outros, né, pessoas novas que vêm. A gente acolhe muito bem, mostra o nosso trabalho e tem sido contínuo, sabe? Não tem desfeito do mas não trabalha, não atrapalha o seu trabalho. Deve ser difícil você ter esse projeto da Caixa. São 3 anos de estudos e tal, mapeamento, e de repente, depois de 3 anos, o município tal não me interessa mais, fica ruim, né? Mas assim, é um risco que a gente corre, né? A prerrogativa é sempre o gestor que tem, né, de decidir caminhar ou não. Mas como eu estava te dizendo, a gente tem a grata surpresa de perceber e de entender que todos, se não a maioria, continuam com os projetos. Por quê? Porque são projetos muito bem estruturados, né? Que quem coloca a mão na massa, quem estuda, quem planeja, não é nem o município, é só a parceria do consórcio, chega aqui pronto, já entrega mastigado, fica muito mais fácil. Sim. É claro que a gente sempre conta com a parceria do município, levantamento de passar alguns dados. Questão de logística, às vezes. Secretários, né, municipais também são nossos parceiros, né? Nós somos, assim, a parceria é constante. É uma equipe de trabalho. É uma equipe. Querendo ou não. Eu quero fazer um questionamento, Cristina, são 12h57, estamos já caminhando para o finalzinho, então quando o tempo passa rápido, quando o assunto quando o assunto tem conteúdo, é uma coisa absurda. Mas você disse muito bem que o CID trabalha basicamente com as políticas públicas. No Brasil, nós sabemos que é uma tentativa de se estabelecer políticas públicas, mas é meio assim, meio devagar, meio lento, enfim. Qual é a sua visão atualmente, hoje, assim, nos últimos tempos, das políticas públicas aqui na nossa região, Ituiutaba, enfim, na sua área de atuação no CIDS? Olha, eu vejo grandes perspectivas. Primeiro porque a gente precisa, né? Assim, a gente sabe que precisa, a mentalidade dos gestores... O discurso é sempre muito bonito, né? O candidato, vamos implementar políticas públicas, agora depois de nem sempre isso acontece, né? É um risco que se corre em qualquer setor, ou qualquer autarquia, ou qualquer trabalho que a gente desenvolve no setor público. Mas a nossa grata surpresa é que, assim, a gente tem caminhado muito bem em relação a isso, até porque aos poucos os gestores têm total confiança, início de mandato sempre é um momento de transição, mas a gente se apresenta nossos trabalhos, né? E isso, como nós somos suprapartidários, a gente não tem problemas, a gente não esbarra. Isso é importante essa colocação sua, porque o consórcio não tem partido A, nem B, nem C, quer dizer, o consórcio trabalha com o município independente do gestor pertencer à sigla política, essa ou aquela. Sim, com toda certeza. Isso não tem mano também, porque se for baseado na questão política, não vai funcionar. O que se baseia na questão política são os assessores diretos, secretariado, né? E aí a gente até já está acostumado, que é um processo de constante atualização ali. Mas o consórcio ele tem que criar uma história, porque os projetos são, os projetos são contínuos, né? Como, por exemplo, serviço de inspeção, você não volta atrás, uma vez implantado. A possibilidade de melhorar, quer dizer, ampliar. Sim, ampliar, instrumentalizar da melhor forma, aumentar. Por exemplo, nós temos municípios que nem faziam parte do CIDS, mas que já têm nos procurado justamente pelo serviço de inspeção municipal. É um serviço caro, é um serviço difícil, não é um serviço fácil nem rápido, ele é contínuo. Muito presencial, no caso. Ele é muito presencial e ele é de fomento. Hoje se fala muito em questão de tecnologia para isso, para aquilo. Nesse caso, uma inspeção é presencial mesmo. É presencial, é um acompanhamento constante.
material humano que tem que estar qualificado para executar a função. Exatamente. E é um serviço muito importante. E a gente tem outros, por exemplo, assim, você me falou o que eu penso da perspectiva a médio, sei lá, longo prazo. Nós temos um projeto agora em andamento também, que é o PROCON regional, né, que já foi autorizado em assembleia e tal, que alguns municípios vão aderir, enfim, nós estamos... Como é que seria essa atuação, enfim, o objetivo em si desse PROCON regional? Como é que seria? O PROCON regional, ele é um projeto do coordenador do Estado, né, do PROCON do Estado, doutor Amauri Artimos da Mata. Seria um processo, talvez, de dar uma descentralizada, ADS, talvez? Na verdade, é de levar aos municípios de menor porte, que não tem ainda, o PROCON. O PROCON é um suporte para o direito do consumidor, né? E aí, o que eu falo da perspectiva ser muito boa, porque é um projeto onde o fundo, porque assim, todo mundo sabe que o PROCON atua e existe em qualquer município, Uberlândia, aqui em Ituiutaba tem, em Monte Carmelo tem. A diferença é que temos mais atuantes, outros nem tanto. Outros nem tanto. Então o pessoal meio acomodado às vezes. Às vezes, né, depende muito de quem está coordenando, a gestão, enfim. Mas, além desse mérito, a gente tem que pensar o seguinte, existe um fundo, né, que se junta a todas aquelas necessidades ali de acordo com as grandes empresas, das grandes, né, operadoras, enfim, tem inúmeras coisas, bancos e tudo mais, em que o que houver de multa, de penalização em pecúnia vai para esse fundo. Mas qual que é a grande sacada? Esse fundo sempre foi estadual, né? Ou então os municipais ali para Uberlândia, por exemplo, que é só dele e tudo mais. Que inclusive sua própria sede foi construída a partir do fundo e tudo. E o que eu vejo de perspectiva muito positiva, que eu acho que todo cidadão vai gostar, é que vai existir um fundo, né, em que todo o recurso que vier e que compuser esse fundo, vai ser, ele vira projetos para a própria região. Esse fundo que vem das multas, práticas. Das multas. E essas multas, esse fundo, o recurso dele vai ser direcionado para que projetos nossos, da nossa região de políticas públicas sejam desenvolvidos, ou seja, o recurso... Multa aqui, o dinheiro fica por aqui, mais ou menos. Exatamente, porque antes, quando vai para um outro lugar, vai, né, não volta, né? Ele não volta. E por isso que eu tenho uma boa esperança aí da gente ter um cenário melhor. Se seguir esse raciocínio vai dar certo, com certeza. Meio-dia, lembra que meio-dia, Franco? Você está doido? 13 horas e 3 minutos, nosso tempo já se foi, né? Vamos voltar numa próxima oportunidade para conversar mais com a Cristina Martins, porque ela sabe tudo e mais um pouco, né? E, enfim, 1 hora, 2 horas seria insuficiente para colocar aqui todas as suas ideias, pensamentos e seus conhecimentos também. Obrigado pela presença, Cristina, sucesso no seu trabalho e até uma próxima oportunidade de nosso Ar Notícias. Eu que agradeço a oportunidade, eu quero dizer que quem quiser conhecer um pouco mais, o nosso site é cids.com.br, lá tem várias informações, se precisarem falar conosco, lá tem todos os contatos também. Tá? Um abraço a todos e muito obrigada. Ok, 13 horas e 3 minutos, na sequência chega, né, o Juliano Tempestade do Tarde Mix. Eu agradeço imensamente de coração a Cristina Martins, ela que é a secretária executiva do CIDS aqui na região do Pontal, Triângulo Mineiro e Alto Paraíba também. Nós vamos embora, voltaremos amanhã ao meio-dia para mais um Ar Notícias para você. E lembre-se, diante dos teus olhos surge o amanhã. Antes de tudo, saiba por qual caminho quer seguir. Uma excelente tarde, amanhã eu volto ao meio-dia e o seu canhão de audiência. Newton Furacão. Furacão mesmo.